Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Estamos de volta com Na Cara do Gol, falando agora do líder Botafogo, que vai ao Sul enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. É sempre um jogo difícil, né, gente? Na Arena o Grêmio cresce, mas o Botafogo conseguiu essa liderança por mérito próprio, não é só por fraqueza do adversário, não. Não, com certeza. O Botafogo venceu do Fluminense, foi uma boa vitória, apesar de não ter sido lá muito tecnicamente. Seedorf brilhou no jogo, né? O Seedorf, claro, chamou o jogo, foi a estrela do. Ele é a estrela do Botafogo. Mas o Botafogo está na liderança mesmo, porque merece. Está fazendo o seu joguinho ali, é um jogo pragmático, né? Um jogo certo. Sem... É preciso. Exatamente. E aí o toque de qualidade do Seedorf. E aí também tem a segurança defensiva com o Jefferson, com o Dória também, que tá jogando muito. Mas é aquela história, lá no caso do Grêmio, eu sempre tenho medo de jogar jogo lá no Sul, seja com o Grêmio ou até mesmo com o Inter, porque lá são muito fortes, a torcida apoia muito. Sem falar que os times gaúchos sempre têm assim, um time bem estruturado. E o Grêmio do Renato agora, né? Exatamente, o Grêmio agora com motivador o Renato Gaúcho, com certeza. A torcida gosta dele, gosta lá do estilo dele, ele também é um bom técnico, vai ajeitar aí. Não que eu acho que o Grêmio estava precisando também de trocar de técnico. O Vanderlei Luxemburgo acho que estava ok, mas enfim. Acho que é problema interno dos jogadores. Exatamente. Sempre tem essa politicagem dentro do futebol, a gente nunca consegue fugir dela. Mas é um motivo a mais para o Grêmio, mas é então também uma excelente oportunidade para o Botafogo mostrar por que ele está sendo o atual líder do campeonato. Vou defender 13 pontos. A disputa do Grêmio. O Luxemburgo é uma pessoa muito problemática para se trabalhar. Tanto os jogadores quanto com a diretoria. Sim. Então eu acho que... Imagino que ele deve ter feito alguma besteira que não foi aceita pela diretoria e por isso foi demitido. Eu não me defendo o Luxemburgo. Lembrando que o Marcelo Moreno saiu do Grêmio obrigado com o Luxemburgo. O Kleber também dá pra sair, né? Kleber também. Nesse domingo também tem clássico carioca, Flamengo e Vasco se enfrentam no Mané Garrincha, como o Giovanni falou no bloco anterior. E o Flamengo já está tentando encontrar o seu padrão de jogo. Venceu o Asa pela Copa do Brasil, mas nesse domingo tem compromisso pelo Brasileiro. E clássico sempre é um jogo perigoso, por mais que os dois estejam na situação conturbada, né, André? É verdade. O Flamengo venceu bem o Asa na Copa do Brasil, fez um bom jogo, venceu ali por 2-0. Boa vantagem para a volta, né? Mas o joguinho veio bem a boca, viu? O Flamengo muito mal rapidamente todavia. Eu acho que o Flamengo pode evoluir na Copa do Brasil, até porque tem um time, comparado aos outros concorrentes, do nível, e que queria dar os parabéns ao Nixon, né, que é um jogador que tinha sido esquecido lá na base. O Dorival tinha lembrado dele no começo do ano, perdeu a vaga lá para o Rodolfo, e depois os jovens perderam espaço. Agora entrou nesse jogo e fez um gol e participou do outro. Então, parabéns para o Nixon. Perdendo as coisas do jogo e espero que ele possa continuar assim, ajudando o Flamengo a obter os resultados. Se continuar jogando assim, tá ótimo. O problema é que não pode jogar daquela maneira que a gente via, que apesar da qualidade que os meninos têm, com certeza, ficam com insegurança, ficam com medo, a torcida também pega muito no pé, qualquer errinho, enfim, são jogadores que precisam amadurecer. Subir uma situação dessa do clube é meio difícil. Quando o clube está precisando de talentos, está precisando de camisa 10, aí sobem os garotos. O Adrian, por exemplo, que era chamado de novo Zico, teve a sua chance, mas também não é de hoje que o Adrian não vai aproveitando muito bem as chances que lhes são dadas. Enfim, é só isso, só os garotos jogarem de maneira correta, não se afobarem. Tem que jogar, e é justamente o que estavam comentando com agora a presença do Mano Menezes. Ele falou que os jogadores que foram relacionados, que estavam na equipe titular, vão ter o seu tempo para se adaptar ao novo esquema de jogo, aos outros jogadores que vão estar em volta deles, e podem ficar seguros quanto a isso. Então aí o jogador já tem mais confiança para arriscar uma jogada, arriscar um chute de fora da área, uma coisa assim que às vezes pode fazer a diferença. E o Nixon, por exemplo, que é para chegar, fazer a jogada e marcar o gol da vitória. Pois é, isso. Lembrando que até um time com muita gente da base, muito reforço, demora um tempo para se ajustar, então o torcedor tem que ter paciência. Isso para qualquer time, não é só o Flamengo não, vale para qualquer clube. Mas do outro lado do clássico agora, falando do Vasco, o Vasco trouxe de volta o Juninho Pernambucano, que voltou do New York Red Bull, enfim. Red Bull mesmo? New York Red Bulls. Bom, do outro lado do clássico, o Vasco trouxe de volta o Juninho Pernambucano, que
passou um semestre nos Estados Unidos e não curtiu a situação lá, tava, né, problemas com o treinador, e trouxe o Dorival Júnior também de volta pro comando, o treinador que venceu a Série B pelo clube, né, Giovanni? O Vasco vai passar aí por mais uma reformulação, agora com a chegada do Dorival, e agora também com o Juninho Pernambucano, tem tudo para dar certo. O pessoal gosta do Juninho, a torcida vibrou com a volta dele, por mais que ele tenha saído de uma maneira, assim, digamos, egoísta, né, quando saiu lá para os Estados Unidos. E é o que acontece, lá nos Estados Unidos o jogador vai para fazer uma graninha, para continuar jogando. O Juninho, que já é um jogador já experiente, com seus 30 e tantos anos de futebol, mas vai voltar, vai dar uma segurança para esse time do Vasco, que até agora não se encontrou no campeonato. E aí vai ser um duelo interessante contra o Flamengo. São duas equipes que estão buscando afirmação. O Flamengo vem aí da vitória contra o Asa, o Vasco está precisando de uma vitória. Vai ser um clássico assim, com esse tempero a mais, que quem vencer vai... Afirmação, né? Exatamente. Quem vencer vai colocar o primeiro pé na caminhada assim, para se reestruturar. Boas chances para os dois lados, na minha opinião. Não sei se tem alguém com a vantagem. E aí pode ser que algum fator diferencial, como pode ser o Juninho Pernambucano, se fosse jogar. Se fosse jogar, mas enfim, aí pode ser que o Flamengo já esteja assim mais bem preparado para um jogo contra esse, mas talvez. Clássico, né? Agora, Andrei, o que o Vascaíno não pode querer é que o Juninho seja o salvador da pátria, que leve o time inteiro nas costas. Não vai ser esse cara. O Juninho não é o Juninho que jogou no Lyon, da seleção brasileira. O Juninho é um jogador de carreira, que quer ajudar o clube, parece que quer ajudar o clube. Mas na última passagem, meu em fim de carreira, ele tava levando o time... Sinceramente, eu não achei que ele foi o símbolo do time. Ele jogava bem um time que era bom, um time que estava rendendo. Eu não sei se agora nesse time que é horroroso, com todo respeito ao Vasco, à instituição, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Eu acredito que não vai conseguir, porque o time é muito fraco. Eu acho que o Vasco é sério candidato ao rebaixamento. O Dorival comprou uma dinamite na mão dele, né? Dinamite, olha só, velho. Comprou uma dinamite na mão dele. Tá bem de trocadilho esse programa. Esse programa tá bem treinado, André. O time não recebe, o Dorival não vai receber. O problema do Vasco é muito mais sério do que o do Flamengo. Eu acho que o Flamengo já parte com a vantagem nesse clássico, é o franco favorito. Tá invicto desde a saída do Jorginho. São 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O Flamengo eu vejo um degrau acima do Vasco. O time do Flamengo é um time que eu vejo mais montado, mais pronto. Apesar de não ser um time ruim tecnicamente, é um time pronto. O time do Vasco eu vejo um time ruim e um time sem futuro. Eu não acho que o Dorival vai dar jeito. Sim, exatamente. Eu acho que o Vasco é uma situação muito ruim e vai ter que melhorar muito para não cair, digamos assim. Eu acho que talvez não caia, porque o nível do campeonato é tão ruim que tem equipes piores do que o Vasco. E talvez o Vasco não caia. Mas vai ser um ano ruim para os vascaínos, um ano sombrio para o Vasco da Gama. Pois é, previsões aí obscuras para o Vasco, mas vamos torcer para que a situação seja revertida. Tomara que sim. Com essa situação negativa, vai entrar patrocínio da Nissan, enfim, de várias... Tomara que o dinheiro entra, seja bloqueado, né? Isso acontece com o Vasco, que só no Vasco todo mundo deve dinheiro, mas só o Vasco seja bloqueado. Não dá para entender por que isso acontece. A dívida todo mundo tem, amigo. Agora, daí como você vai resolver? Dívidas muito maiores do que a do Vasco. Bem maiores. Pois é, não tem por que não conseguir uma parte da leva, pelo menos o parcelar. Enfim, se tudo é negociável, aí a parte jurídica do Vasco tem que dar um jeito nessa situação. Vamos então eleger os destaques positivos e negativos da semana no esporte, no futebol mais precisamente. É a hora do nota 10 e nota 0. Giovanni, nota 10 e nota 0, chuva pra quem? Ó, minha nota 10 não podia ir para outra situação, outra coisa que não fosse o Atlético Mineiro. Chegou pela primeira vez na final da Libertadores, assim, como eu disse, eu já estava defendendo desde a fase de grupos, desde que foi sorteado os grupos da Libertadores, eu falei que o Galo ia chegar na final e ia ser campeão. Mas agora, o problema é que não pode achar que o time já é campeão da Libertadores. Porque vai depender do Independência do Mineirão para ser campeão de jogo em casa, não pode depender. Olha, o Cruzeiro, quando chegou na final da Libertadores em 2007, achou que já era campeão contra o Estudiantes. O Fluminense achou que já era campeão contra a LDU. Todos eles tiveram muitos problemas. E, quer dizer, o Corinthians, que tinha chegado também pela primeira vez na final, estava com medo do Boca Juniors e, por isso, fez seu melhor para ser campeão pela primeira vez. E é isso que o Galo tem que fazer. O Atlético Mineiro precisa ter o pé no chão, tem que saber que é um time melhor do que o Olímpia, mas que tem que fazer o resultado naqueles 180 minutos da final. E é uma sorte que não vale o gol fora de casa. Pois é. Nessa situação. E tem que usar essas...
Oi? Injusto, por sinal, que não vale. Pode ser injusto, mas eu acho que é melhor para o Atlético Mineiro sim. E olha, tem que usar essas classificações suadas no final, no sufoco, com motivação, ânimo em dobro, né? Ânimo de sobra. Exatamente, é claro. Ia ser melhor se a final começasse logo depois da classificação do Atlético. Ia entrar com uma garra ainda Lembrando mais. que o Olímpia deu trabalho pro Flamengo. Tava perdendo 3x0 e empatou o jogo. Só não virou porque não tinha mais tempo pra O jogar. Olímpia não é um time bom. É um time perigoso. Mas a minha nota 0 vai para o São Paulo. O São Paulo tá de mal a pior no Campeonato Brasileiro. Quatro derrotas seguidas no estádio Morumbi, o que é um recorde, de acordo com uma informação Primeira vez na história. Primeira vez na história que o São Paulo perde 4 seguidas no Morumbi. E essa decadência eu diria que começou logo depois da eliminação da Libertadores. O São Paulo foi eliminado para o Atlético Mineiro, ainda que estivesse com vontade de continuar na Libertadores. Até conseguiu 2 vitórias, uma goleada sobre o Vasco, inclusive. Mas aí depois perdeu do Goiás, perdeu do Santos e agora perdeu para o Bahia de virada em casa. E perdeu para o Corinthians na Recopa Sul-Americana. É uma situação complicada aí para o São Paulo. Pois é. Andrei, sua vez, nota 10, nota 0 para você. Então, minha nota 10, aproveitando que ele falou aqui do São Paulo com o Bahia, vai para o Gustavo Borges, que foi muito injustiçado na saída do Vasco. Eu acho que ele fez um excelente trabalho e foi injustiçado pela diretoria do Vasco. E está fazendo um bom trabalho no Bahia. Começou bem lá no Bahia, pegou um time que tomou de 6 no Baiano, que levou a demissão do João Santana e reergueu o Bahia. O Bahia hoje está no G4. Então, méritos para o Gustavo Borges, que talvez não termine no G4, mas que o time que o Bahia tem está fazendo um excelente trabalho. O Bahia do estadual e o Bahia do brasileiro são dois times muito diferentes. Um contraste incrível. Parabéns aí para o Gustavo Borges. E minha nota 0 vai para o Nils, porque, francamente, você perder 3 pênaltis decisivos numa semifinal, pelo amor de Deus, parece o Brasil na Copa América. Assim não pode. E ainda com os jogadores que tem, né? O Maxi foi um dos jogadores. O Maxi perdeu o pênalti decisivo, né? Exatamente. Um jogador experiente que, enfim. Se faz aqueles 2 ali que o Galo perdeu antes, bota uma pressão no Galo absurda. Então, vacilou ali o Nils, merecidamente eliminado da Libertadores. Bom para os brasileiros, né? No caso mesmo os cruzeirenses que estão secando e botafoguenses tricolores também. Mas agora chegou a hora do palpitão para a próxima rodada do Brasileirão. Agora já pensando nos 3 jogos que envolvem Carioca, né? Flamengo e Vasco, Fluminense e Inter, Grêmio e Botafogo. Por que eu começo agora no palpitão? Vai você, Andrei. Vamos lá. Então, Flamengo e Vasco vai ser 1x0 Flamengo. Apertado assim? Apertado assim. Jogo difícil, jogo duro. Clássico como tem que ser. E aí, Giovanni? Flamengo e Vasco. O 1x0 é resultado plausível. Plausível. Né? Também concordo com 1x0 para o Flamengo. Agora, Fluminense e Internacional, Andrei. Fluminense Nacional 0x0. 0x0, Giovanni. Olha, 1x1, diria 1x1. Grêmio e Botafogo, Andrei. Grêmio e Botafogo, lá no Olímpico, 1x1. No Olímpico não, na Arena do Grêmio. Arena do Grêmio, perdão. Arena do Grêmio, 1x1. Eu já acho que o Grêmio bota 2x0 no Botafogo. 2x0. Otimista, hein? Acabou a liderança do fogão, então. Ó, o Diego Neto tá assistindo a gente, vai ficar na bronca com você. O importante para todas as equipes é ser líder na última rodada. Isso é verdade. Agora o palpitão da final da Libertadores, jogo de ida lá no Paraguai. Quem vence aí, Giovanni? Olha, 1x0 pro Olímpia. 1 a 0 Mais tá que o Atlético Mineiro seja o meu favorito pra final geral, acho que lá dá 1x0 pro Olímpia. Lá os caras são perigosos. Eu vou ser mais pessimista, 3x1 pro Olímpia. Pelo menos, não tem gol fora agora. Não tem gol fora. Lembrando, não vale regra de gol fora na decisão, hein, pessoal. Então é isso, ponto final é mais um na cara do gol. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e manda sua opinião, seu comentário, sugestão para ajudar a gente a fazer as próximas edições do Na Cara do Gol. A gente volta na semana que vem. Valeu, galera!